todas. Em nome da SPGGPE, de toda a diretoria, todos os que fazem, né, a SPGG, seus associados e colaboradores, eu fui informado aqui pela organização que ainda falta um pouquinho para a gente começar.
Agora sim, muito boa noite a todos e todas. Em nome da diretoria da SBGGPE, eu queria agradecer a presença de todos que estão conectados, saudar todos os sócios da SBGG, saudar os colegas da diretoria, saudar, eu já pude ver aqui alguns residentes aqui do Hospital Português, e essa noite a gente dá um restart nas nossas arenas, infelizmente ainda digitais. As arenas da SBGG foi um projeto que começou em 2017, na gestão de Lucas Gomes, eram presenciais, e a partir de 2019 passaram a ser eventos digitais. Essa é a primeira de 2021 e falaremos sobre teleatendimento. É um tema absolutamente do presente, que traz muito debate, muitos desafios, né, na área da saúde da pessoa idosa. E a gente preferiu começar com esse tema porque a gente sabe o quanto tem sido desafiador no dia a dia. E nossas arenas acontecerão mensalmente. A finalidade das arenas é que a gente possa trazer eventos com a finalidade científica para a comunidade, tanto de profissionais como pessoas de áreas afins, com interesse no envelhecimento da pessoa idosa. Hoje, nós temos como convidados, nosso primeiro convidado é o Dr. Eduardo Cordioli. Ele é médico ginecologista e obstetra, mestre em ciências pela Unifesp, gerente médico de telemedicina do Hospital Israelita Albert Einstein e presidente da Saúde Digital Brasil. Informo que, ao final das apresentações, abriremos para perguntas e interação entre todos os participantes aqui pelo chat. Tá? Com a palavra, doutor Eduardo, seja bem-vindo. Muito obrigado pela participação. Olá, Sérgio, colegas. É sempre bom poder falar um pouco de saúde digital, né? Um tema aí palpitante, por vezes polêmico. Como tudo que é novo em medicina suscita algumas dúvidas, né? Mas vamos mostrar para vocês aqui. Pronto, vocês estão vendo a minha tela agora. Discutir um pouco da evolução da saúde digital, tá? Nesses 20 minutos que eu tenho pela frente. Nós estamos discutindo muito, isso tem sido motivo de várias matérias de jornal. Aqui uma matéria que saiu no Globo da Saúde Digital Brasil, mostrando que das empresas, a Saúde Digital Brasil é uma associação de empresas privadas que fazem atendimento digital. E em praticamente um ano de pandemia, a gente evitou 4 milhões de idas ao pronto-socorro, né? Mostrando o poder da telesaúde, né? De colocar o paciente certo no lugar certo. E notícias relacionadas à telemedicina não param de sair, né? Você vê notícias, principalmente de jornais relacionados à economia, mostrando o investimento que está sendo feito na área de saúde, investimento digital, atendimento digital. E tem até uma reportagem que foi publicada em maio de 2021, né, mostrando que consultas de telemedicina podem crescer até 15% ao ano. E eu mostro que isso está até um pouco desatualizado, porque, segundo essa outra consultoria, bem aqui, a previsão de crescimento é de 60% ao ano. E eu acho que também está subestimado, porque, olha só, 2021, 7 milhões e meio de consultas. Só a Saúde Digital Brasil, que tem hoje aí 16 empresas de saúde digital, fez quase já 10 milhões de consultas, tá? Mostrando que o número de consultas digitais, né, quando a gente fala de consulta direto ao paciente, ela aumenta exponencialmente. Esse é um dado do Einstein que eu acho que é interessante. Nós, no Einstein, sempre investimos em telemedicina, telesaúde, e desde 2016 a gente faz telemedicina direto ao paciente. Tá?
Por que desde 2016? Porque no Código de Ética Médica fala que você não pode diagnosticar ou tratar sem um exame direto ao paciente. Porém, na telemedicina síncrona, videoassistida, que é o que a gente faz aqui no Einstein, né? A gente examina o paciente, a gente faz exame físico à distância, nós fazemos telepropedêutica, então a gente examina e toma as decisões. Tá? E aqui, por causa disso, a gente já tinha, antes de começar a pandemia, nós já tínhamos uma linha de serviço, que é a linha de serviço para pronto atendimento digital para casos agudos não complexos. Nós fazíamos uma teleorientação, onde a gente orientava se o paciente deveria ir ou não ao pronto-socorro, e se ele não deveria ir, que tipo de medicação que ele poderia usar para fazer aliviar os sintomas e marcar uma consulta depois de acompanhamento. Tá? Então, antes de começar a pandemia, esse aqui é um histograma, isso aqui é um gráfico de frequência, né? Cada barra dessas é o número de pacientes atendidos. Antes da pandemia, nessa linha de serviço, eu já atendia cerca de 60 pacientes por dia no pronto atendimento digital. Vem a pandemia e eu cresço exponencialmente. Notem vocês que a linha vermelha é o número de casos totais, a linha de tendência. E a linha laranja é o número de casos relacionados a coronavírus, tá? Os CIDs relacionados a coronavírus. Notem vocês que no começo da pandemia, o número de casos totais e casos relacionados a coronavírus crescem de forma paralela. Chega lá, depois de quase um mês e meio, 2, os casos relacionados a coronavírus estacionam e o número de casos totais continua crescendo exponencialmente, mostrando que o paciente ele descobriu telemedicina por causa do Covid, mas quer continuar usando para outras situações. Isso, eu corroboro esse fato com esse outro dado interessante. Esse aqui é o número de consultas por dia no nosso serviço de pronto atendimento digital antes da pandemia. Notem vocês que eu fazia em 2017 um atendimento por dia, 2018 2, 2019 4, e aí chega aqui em 2020 já estou fazendo 60 por dia. O meu índice de correlação em 0,87, ou seja, francamente exponencial. Quando vem a pandemia, eu vou para 1.000 por dia, meu índice de correlação vai para 0,90, ou seja, eu só ganhei 0,03 pontos dentro de uma curva exponencial. Ou seja, eu já estava crescendo exponencialmente antes da pandemia. Então, por quê? Por que a teleatendimento chama tanto a atenção do paciente? Senhores, isso aqui é uma sala de pronto-socorro tradicional aqui no Brasil. Ah, mas existem pronto-atendimentos melhores. Olha só, isso aqui ganhou numa revista de arquitetura hospitalar o segundo melhor arquitetura de pronto atendimento, né? Um hospital na Suécia, na Noruega. Notem vocês aqui o jardim interno, boa iluminação, né? Pacientes, famílias de pacientes sentadas sem cruzar com outras famílias, né? Lindo e maravilhoso. Olha o que ganhou primeiro lugar: o sofá da sua casa. Nada supera a segurança e o conforto de você ser atendido em casa, tá? E isso faz parte de algo muito maior, que é a transformação digital em toda a linha de serviços que nós temos, desde banco, comida, compras, também serviço de atendimento prestado de forma remota, com o paciente em domicílio ou no local de trabalho, sem ele precisar se deslocar. A experiência é tão boa que é difícil competir com isso, né? E experiência boa é interessante. Eu vou mostrar para vocês daqui a pouco. E aqui, senhores, um outro número que corrobora essa minha visão, esse é o número da American Well, um instituto de pesquisa americano, mostrando que em 2015, 5% dos médicos americanos faziam teleatendimento direto ao paciente. Em 2019, 22%. E mesmo antes da pandemia, 64 milhões de americanos disseram nessa pesquisa que trocariam de médico ou serviço de saúde por outro que ofereça consultas online. 64 milhões de americanos. Tá? É um número muito expressivo. E notem vocês o que foi o efeito pandemia na percepção sobre a telemedicina. Esse aqui é um trabalho espanhol que eu acho bem interessante, né? É um trabalho espanhol que mostra o que aconteceu. Teve a primeira onda de telemedicina.
teve a primeira onda atendimentos, teve a primeira onda de Covid na Espanha, e aí eles tiveram que fechar os ambulatórios, né, na primeira onda, porque todo mundo parou, todo mundo fez lockdown, parou tudo, inclusive atendimento para crônicos. E eles ofereceram telemedicina, para esse caso aqui, esse ambulatório de epilepsia na Espanha. Aí acabou a pandemia, aí eles falaram, não, agora vocês voltam para o atendimento. Olha que interessante, 91%, né? 91% dos pacientes declararam que gostariam de continuar a serem vistos por telemedicina depois de terem experimentado a telemedicina durante a pandemia. 91%. Tá? Aí você fala, ok, mas e no meu caso? Eu sou idoso, nós somos geriatras. Será que o idoso gosta de telemedicina? Olha que interessante. Esse é um artigo, né? É um artigo para uma revista. Aliás, deixa eu ver, tá tendo uma buzina aqui no fundo que está me atrapalhando. Se alguém tiver com o computador, o som ligado, eu peço para desligar, porque tá algum WhatsApp, algum sistema de e-mail deve estar recebendo e-mail fazendo barulho. Está me desconcentrando um pouco. Mas vamos lá. Então, nesse. Deixa eu ver se é o meu. Peraí, deixa eu ver se é o meu. Não, o meu não tem nada aberto aqui, meu. Deixa eu fechar. Não. Mas vamos lá. Então, nós temos aqui, nesse artigo, que fala sobre o uso de tecnologia de idosos. Notem vocês aqui essa observação nesse resumo, nesse artigo. Eu gostei do título, né? Idosos e tecnologia. Em telesaúde, eles podem não ser quem você acha que eles sejam. Notem vocês que de 1.052 pacientes avaliados nesse serviço americano, 33% tinha 60, mais de que 60, tinham 60 anos, e 2 tinham 99 anos. A satisfação em qualidade foi muito semelhante a pacientes mais jovens. E muitos desses idosos demonstraram flexibilidade e interesse nesse novo uso da tecnologia. Aqui no Brasil, eu falo aqui no Einstein, né? Aqui está a evolução do número de pacientes atendidos acima de 65 anos. Notem que é um crescimento constante, tá? É um crescimento constante, e aqui é o número mês a mês. Passamos aí de mais de 600 pacientes ao mês atendidos acima de 65 anos. Em um ano, o número totais de pacientes acima de 65 anos atendidos foi quase 5.000 pacientes. E eu destaco que aqui, ó, acima de 100 anos, 7 pacientes. Tá? Os casos que a gente viu, suspeita de Covid, 1.035, contato com Covid, 633, Covid confirmado, 524, dor, dermatologia, caso dermatológico, cistite, diarreia. Aí você fala assim para mim, mas como é que um senhor de 100 anos vai conseguir acessar a telemedicina se ele não sabe nem mandar foto do WhatsApp para sua filha? Primeiro, eles sabem, tá? E segundo, você pode ter um parente mais jovem assistindo ele no uso da tecnologia. E depois que eles aprendem, vocês vão se surpreender. Eles são usuários que nos surpreendem. Né? Aquele artigo que fala, aquele título daquele artigo mostrando que a gente pode subestimar mesmo os idosos de forma injusta. Mas afinal, senhores, o que é telemedicina? O que é telemedicina? Telemedicina, por definição simples, é atendimento à distância. Distância, medicina. Então, medicina é praticada à distância. E aqui está uma foto de uma telemedicina no século XVIII, onde você tem um médico que escreve uma carta, o paciente escreve uma carta, o médico olha, ele escreve a resposta embaixo e manda de volta. Era a tecnologia que eles tinham para se comunicar na época à distância. Não era e-mail, era mail, mas funcionava para eles naquela época. Então, telemedicina, você pode olhar como prática de medicina à distância usando hoje ferramentas de telecomunicação ou, muito mais que isso, uma nova forma de entregar cuidado em saúde que busca justamente aquilo que a gente chama de quádrupla meta. E o que é essa quádrupla meta? Todos nós queremos dar acesso. Nós queremos que o paciente chegue até nós, né, equidade.
O que é equidade? É você dar mais para quem precisa de mais e dar menos para quem precisa de menos. Nós queremos fazer isso com qualidade e a gente quer eficiência. Quando eu dou acesso com qualidade, eu melhoro a experiência. E quando eu melhoro a experiência, eu aumento a aderência do paciente ao tratamento. E quando eu aumento a aderência, eu melhoro o desfecho, né? Quando eu aumento o engajamento do paciente com o seu tratamento. Quando eu dou qualidade com eficiência, eu reduzo o desperdício. E ao colocar o paciente certo no lugar certo, de encurtar a sua jornada, eu vou diminuindo o retrabalho, o desperdício. Dessa forma, sobra mais recurso para eu dar mais para quem precisa de mais e dar menos para quem precisa de menos, e com isso eu consigo melhorar a saúde da população como um todo. Mas qual que é a quarta meta? Você está mostrando 3 aí: melhorar a experiência, reduzir desperdício e melhorar a saúde da população. Sem dúvida nenhuma, a quarta meta é melhorar a experiência de quem cuida. Sem dúvida nenhuma. Por quê? A telemedicina permite que nós médicos possamos fazer home office. Quem um dia pensou que nós médicos poderíamos exercer a nossa profissão de casa? Isso nos ajuda bastante, mas além disso, durante a pandemia, senhores, muitos médicos considerados grupos de risco tiveram que parar de exercer sua função. Muitos tiveram que parar de exercer sua função. E medicina é uma ciência convergente. Eu uso aquilo que eu aprendi na minha formação, uso a minha atualização científica e eu uso aquilo que eu vi durante os anos dar certo e dar errado, uso a minha experiência. Ou seja, muito do ativo intelectual do médico é adquirido ao longo da sua carreira de trabalho. E ao médico que é mais experiente ter que se abster da linha de frente por ser grupo de risco, não só ele perde um pouco da sua atividade profissional, mas o paciente deixa de ter o melhor médico à sua disposição. E a telemedicina permitiu, durante esse momento de pandemia, que muitos médicos sêniores pudessem continuar o seu trabalho à distância. Tá? E a telemedicina, como é que ela evolui? Ela evoluiu de 3, eu gosto de falar que a telemedicina evoluiu em 3 fases. A primeira fase é a fase de hardware, é a fase de fazer conexão. Tá? Não tem nada mais que simbolize o médico, nada mais, nenhuma imagem mais importante do que um médico usando estetoscópio. Isso simboliza a atividade médica. Tá? E notem vocês, esse artigo do ano de 1974, 47 anos atrás, 47 anos atrás, tá? Um relato de uma série de 1.000 pacientes sendo vistos no aeroporto de Boston pelo pessoal de Harvard, no Massachusetts General Hospital, a 2,7 milhas de distância, a ausculta cardíaca sendo realizado à distância por um estetoscópio eletrônico, 47 anos atrás. Ou seja, não tem nada de novo no exame físico à distância. Claro que isso evoluiu e a gente hoje, com estetoscópio ultrassônico, por exemplo, a gente consegue auscultar, você consegue encaminhar isso para um CART, o CART encaminha para a rede, você pode ter um especialista dando opinião, tá? E o estetoscópio ultrassônico, ele evoluiu de uma forma muito interessante, que nós já numa segunda onda, entramos no que a gente fala da segunda onda de evolução da telesaúde, que foi justamente a época de software, tá? Entramos na época de software. E nessa época de software, que foi o uso, por exemplo, de inteligência artificial para apoiar a decisão, notem vocês, senhores, com o uso de estetoscópio eletrônico, usando algoritmo de inteligência artificial para detectar sons alterados, patológicos, na ausculta de movimento de sons respiratórios em crianças. A curva ROC praticamente perfeita, ou seja, a máquina auxiliando o médico a exercer diagnóstico. Aí você fala assim para mim, pô, Eduardo, isso é bacana, mas isso é muito caro. Olha que interessante, vende na Magalu o estetoscópio digital e custa 5.000, 6.000 reais. Ou seja, não tem nada de absurdo em você ter um estetoscópio eletrônico. A outra evolução, um outro exemplo de uso de software, e aqui eu mostro para vocês uma experiência nossa na teledermatologia do Einstein, tá? O que a gente fez aqui na teledermatologia do Einstein?
Quando o paciente tem uma doença dermatológica, normalmente, ele agenda a consulta com o médico generalista, lá no posto de saúde. Aí o médico do posto de saúde olha e fala assim, você vai para o dermatologista. Aí ele fica 12 meses na fila, esperando a vez dele. Aí ele recebe uma ligação, ele agenda a consulta, vai numa triagem, o cara fala, isso aqui é biópsia, isso aqui não é nada. Ou seja, ele fica 12 meses na fila para iniciar o tratamento. O que nós fizemos? Tá? Nós desenvolvemos um app, tá? Onde o médico da UBS tira a foto da lesão, essa lesão vai para um banco para um web service, o dermatologista olha, ele dá 3 caminhos. Olha, isso aqui pode ser câncer, vai precisar de biópsia. Não, isso aqui é uma micose, trata com essa medicação ou não, isso aqui precisa acompanhar presencialmente no ambulatório especializado, uma psoríase. Por quê, senhores? Olha como é saúde, né? Acne, micose, câncer de pele dividem a mesma fila. Né? Nada mais justo do que você olhar a distância e determinar, não, isso aqui dá para ficar no posto de saúde, isso aqui você vai precisar de biópsia. Mas olha que interessante, né? Nós fizemos isso e depois de 120 mil imagens, a gente fez um processo de deep learning, né, no Einstein, e a gente tem a aplicação onde um algoritmo de inteligência artificial ela encaminha o paciente. Ela olha a imagem e fala assim, não, isso aqui provavelmente é um câncer, vai precisar de biópsia, isso aqui não é câncer, né? Faça a consulta com um teledermatologista que provavelmente vai voltar para o saúde, e a inteligência artificial também encaminha a consulta para o especialista. Não, isso aqui vai precisar de consulta especializada. Né? E olha que interessante, você fala assim, mas se a inteligência artificial errar, notem vocês que se eu indicar uma biópsia, quem que vai fazer a biópsia? O dermatologista. Bom, ele vai falar, não, isso aqui não precisa de biópsia. Se eu não indicar uma biópsia, mas eu falo assim, isso aqui vai dar para resolver a distância, mas antes de resolver a distância, ele passa por um dermatologista, que determina se ele vai precisar vir presencial ou não, e também a consulta com o especialista. Ou seja, a inteligência artificial só dá um destino inicial para o paciente, mas quem bate o martelo é o médico especialista. E a nossa experiência foi publicada, depois de um ano de trabalho, a gente conseguiu reduzir o tempo de espera para consulta com o especialista em 78%. 4% dos pacientes foram para biópsia, foram uma série de 55 mil pacientes avaliados. 4% foi para biópsia, 43% para consulta presencial e 53% foi manejada à distância. Tá? E olha que interessante, uma outra publicação nossa, a gente perguntou para os médicos dermatologistas se eles confiavam na aplicação. 25% muito confiante, antes de começar o projeto. 42% pouco confiante, não vai servir para nada. 33% confiante. Terminou o projeto, depois que eles conseguiram pegar a mão da ferramenta, 83% muito confiante e 17% confiante. Senhores, muito se debate sobre a teleconsulta, a telemedicina síncrona direta ao paciente. Mas telemedicina é muito mais do que isso. A gente tem a telemedicina síncrona entre médicos, que é a teleinterconsulta. Nós temos a telemedicina assíncrona, que é o exemplo da teledermatologia que eu falei para vocês. Nós temos o telemonitoramento, o mobile e-health. Dando um exemplo para vocês de mobile e-health, a diferença do telemonitoramento e o mobile e-health é que telemonitoramento, você estabelece parâmetros. Quando o paciente chega em determinado parâmetro, soa um alarme e você faz uma ação. O Mobile Health são formas de você acompanhar a saúde do paciente usando gadgets e, através desse acompanhamento, depois de um tempo, você olha e você tem insights sobre a saúde dele. Eu acho que para a geriatria, sem dúvida nenhuma, o avanço do Mobile Health vai fazer todo sentido. E isso faz o que a gente chama, somando tudo isso, de saúde digital. Tá? Um exemplo de mobile health, por exemplo, você pode receber como está a pressão arterial do seu paciente, se ele está caminhando, como é que está o sono dele, gráficos de ganho de peso. Então, o paciente sendo acompanhado por gadgets, e aí eu falo gadgets, a internet das coisas médicas, desde smartwatches, vestíveis, que você acompanha parâmetros biométricos do paciente, e tudo isso com o avanço do 5G, vai fazer com que a gente tenha, na verdade, o que a gente chama de Internet of Everything. Não é mais Internet das coisas, é Internet of Everything, onde tudo e todos estarão conectados. É dados, coisas, processos, pessoas, tudo conectado, gerando insights para que a gente tenha um cuidado mais inteligente e mais próximo do paciente. E aí, senhores, eu termino com isso aqui. Qual que é o futuro da medicina? Sem dúvida nenhuma, o futuro da medicina é nós estarmos acessível
em qualquer lugar, a qualquer hora, através de qualquer canal, para todo mundo. Nós vamos realizar o nosso sonho de médico, que é ser onipresente, usando o telesaúde. Muito obrigado pela atenção de vocês. Eu encerro agora. O microfone. Muito obrigado, doutor Eduardo. Sem dúvida, uma apresentação instigante e nos faz refletir muito sobre esse futuro que já é o presente e nos desafia ainda mais nos próximos anos. Reforço que todas as dúvidas e interações poderão acontecer ao final da fala da doutora Patrícia, e aproveito para chamá-la e apresentá-la. A doutora Patrícia, ela é terapeuta ocupacional, com doutorado em ciências pelo Departamento de Psiquiatria da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, tem formação no método Tailored Activity Program pelo John Hopkins Hospital, reabilitação cognitivo-funcional e treinamento para o LOTCA, com Naomi Katz. Atualmente é terapeuta ocupacional do Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas, da USP, e Proter. É coordenadora e docente de curso de atualização e especialização do IPQ, no HC da USP. E possui publicações de capítulos de livro na área. Atua principalmente com funcionalidade, desempenho ocupacional e reabilitação cognitivo-funcional aplicadas a adultos e idosos. A doutora Patrícia vai falar um pouco sobre testes, né, à distância. Então, seja bem-vinda. Obrigado, Sérgio. Obrigada pelo Patrícia. convite. Boa noite, Eduardo. Boa noite a todos. Um prazer estar aqui conversando um pouco. Eu tentar trazer para vocês alguma experiência prática, né? Como as coisas têm se comportado aí. Como que a gente pode usar aí as nossas experiências, que a teoria tem nos mostrado. E só um pouquinho que eu estou com um problema aqui Pronto. E o que a teoria tem nos ajudado um pouco, o que a gente tem visto na prática, né? Especialmente em relação aí à cognição, né? Um aspecto tão importante aí no atendimento à população idosa, né? Então, primeiro, eu coloquei essa foto aqui, fiquei compartilhando da fala, né? Essa foto é uma tentativa de realizar o diagnóstico por rádio, né, de 1925. Então, de fato, não é uma grande novidade, né, a nossa tentativa de entregar serviço de saúde à distância, né? Acho que, sem dúvida alguma, especialmente no nosso contexto, né, no nosso país, a gente teve aí uma série de novidades que vieram em decorrência da situação de pandemia, né? Mas a gente tem outros contextos onde a gente já tem até alguma quantidade razoável de embasamento teórico para poder apoiar a gente na prática, né? Acho que tem 3 eixos principais, né, que a gente tem que pensar quando vai tomar decisões em telesaúde, e que vão permear também as decisões quando se pensa em questão a avaliação cognitiva, né, que são os aspectos ético-legais, né, tanto relacionados aos conselhos, né, cada conselho de saúde hoje no país, né, tem uma situação um pouco diferente. A gente tem situações onde onde foi obtida uma autorização para o atendimento à distância, né, na vigência da pandemia, tem contextos onde já havia alguma autorização, isso foi ajustado, reajustado, né? Então tem uma série de situações, tem as questões que envolvem cada instituição que a gente está inserido, né?
Um outro eixo bastante importante, né, o que diz respeito às evidências, né? Então, o que a gente tem? A gente tem que olhar para o que a gente tem de fato de evidência em relação à telesaúde e a determinados procedimentos em telesaúde, né? E toda a logística de entrega, né? Que eu acho que é um eixo aí ainda mais importante nessa modalidade de atendimento e que vai envolver como que eu vou conseguir entregar o meu serviço de saúde, né? Como que eu vou gerenciar diversos fatores e poder entregar um serviço por telesaúde de qualidade. Bom, pensando nas avaliações, né, eu trouxe esse slide, né, acho que especialmente no contexto da TO, mas a gente pode pensar em todas as situações de assistência à saúde, né? A gente tem um desfecho aí, uma intenção maior que é garantir a funcionalidade do indivíduo, né? E a funcionalidade ela vai envolver tanto as capacidades intrínsecas do sujeito quanto o ambiente, né? Então a relação aí desse indivíduo em determinado ambiente. Sendo que das capacidades intrínsecas, a gente tem as capacidades de saúde, né? As características de saúde, e um dos fatores das características de saúde se relaciona com os aspectos cognitivos, né? Então, dentro das capacidades intrínsecas do indivíduo, eu vou ter uma série de aspectos a serem vistos, e um deles, né, um eixo, são as questões cognitivas. Eu estou colocando um pouco isso, né, para a gente pensar um pouco, né, que a dimensão, especialmente no idoso, né, o olhar para o idoso, né, compreender o que se passa naquele momento com aquele indivíduo, ele é bastante amplo, né, embora entender, conhecer em detalhes, né, como estão as condições cognitivas, ela é um aspecto de algo maior aí que a gente sempre vai estar cuidando, né? Mesmo quando a gente pega alguns protocolos, né, algumas recomendações de avaliação completa, né? Por exemplo, esse daqui da Naomi Katz, que é de avaliação cognitiva funcional, né? A gente vê que embora seja um aspecto importante, é um dos eixos a serem vistos. Acho que isso é importante considerar, né, para todo o restante que a gente vai ver a seguir. Tá? Bom, e aí, mas a gente tem que ver, a gente tem que avaliar, né, os possíveis comprometimentos cognitivos e como que a gente avalia isso em qualquer contexto, por que é importante avaliar, né, em que situações o rastreio cognitivo é indicado, né, como que esse comprometimento cognitivo ele pode ser avaliado, né. Tem essa revisão aqui, essa proposta que saiu no JAMA, né, que na verdade, é uma recomendação onde se discute novamente, né, a necessidade ou não de se realizar screening cognitivo em pessoas acima de 65 anos, né, onde, de novo, a gente vê que não há algo absolutamente consolidado em relação a isso, né? E nesse sentido, acho que vale aquela máxima que é já algo que a gente usa no presencial, né? Que muitas vezes, diante de uma queixa subjetiva, diante de uma queixa, né, das pessoas ou profissionais de saúde envolvidos com os pacientes, a gente vai tentar investigar melhor, vai muitas vezes lançar mão de um rastreio cognitivo inicialmente, e o cuidado que daí a gente tem que ter quando a gente já está diante de algum indivíduo que já tem confirmado algum grau de comprometimento cognitivo e a gente precisa ou monitorar ou investigar melhor, e a gente aí, nessas situações, são os momentos que, de maneira geral, que inicialmente a gente vai usar aí
testes e avaliações e investigações cognitivas, né? Bom, e aí, diante dessa demanda, obviamente que com a ampliação dos atendimentos de telesaúde em decorrência da pandemia, né, a gente vê também na quantidade de artigos uma corrida aí em tentar ver o que a gente tem disponível, que recursos que a gente pode usar, né? Acho que era um campo teórico que vinha aí crescendo, né? A gente tem muito trabalho, por exemplo, dos Estados Unidos, especificamente TO, por exemplo, com a telesaúde para atendimentos em pessoas que estão em áreas rurais, onde o deslocamento é difícil e tal, mas sem dúvida alguma teve um boom maior aí de tentativas de organizar, né, esse conhecimento que a gente já tinha e buscar onde estavam os furos, o que a gente precisava entender melhor para poder ter uma prática mais adequada, né? Eu trouxe alguns desses estudos, acho que hoje, quando a gente vai fazer alguma busca, a gente acha diversos, né? E esses são estudos de contextos diferentes, né? E, por exemplo, aqui, esse primeiro, né, na verdade é uma revisão da Cochrane, né, onde fica concluído aí, eles observam que eles têm alguns estudos que vão, a maior parte dos estudos que vão apontando um poder maior na avaliação cognitiva para diferenciar pacientes normais e demência, tá? E menos sensibilidade para aqueles pacientes com CCE, tá? No entanto, ainda assim, recomenda a prática e o uso, né, de screening cognitivo quando necessário, mas deixa a brecha aí da necessidade de mais estudos. Tá? Um outro estudo que eu trouxe aqui, né, é um estudo onde se montou um protocolo, tá, em telesaúde, tá, e onde é um atendimento multiprofissional, né? Então, é um serviço de entrada de paciente e tem um protocolo multiprofissional e eles vão descrevendo um pouco esse tipo de atendimento. Muitos membros da equipe estão junto, né, ou sequenciais naquele atendimento inicial do paciente, isso favorecido pela possibilidade de telesaúde, tá? Um outro estudo que traz aqui, né, de um serviço de oncologia, né, e uma tentativa de organizar o serviço em resposta à situação da pandemia, tá? E aí, onde cada membro da equipe fica aí a cargo de algumas situações específicas e também conseguiram adaptar, né, um protocolo que eles já tinham do presencial para a situação de telesaúde, tá? E a parte cognitiva avaliada pela TO, tá? Eles mantiveram o mesmo instrumento de avaliação, tá? Nessa adaptação, eles optaram por manter o mesmo instrumento. Bom, então o que a gente vai vendo, né, nos estudos é sempre um grande movimento aí em tentar comparar, né, o desempenho das determinadas avaliações no face-to-face, né, no presencial, com a modalidade de tele. Muitos estudos, especialmente quando a gente vê revisão sistemática, meta-análise, tem estudos mais antigos, tem bastante coisa também com atendimento que não usa vídeo, né, em atendimento só por telefone, né. Essa revisão sistemática do Canadá, né, que busca identificar, né, a acurácia, né, da avaliação cognitiva, né, na telesaúde, né, eles identificaram, né, que dentre, acho que, se eu não me engano, eram 81 testes que apareceram, né, mas os mais frequentes, né, são o TICS e o TICS modificado, tá? E os testes Minimental e MoCA, tá? Eles vão observando que
há mais evidência, né, menos evidência, né, sobre o Mini-Mental e MoCA, mas, no entanto, eles têm menos evidência não, né, menos quantidade de estudos, né, com Mini-Mental e MoCA, mas os estudos têm mostrado uma correlação moderada a alta com essa versão dos testes presenciais, tá? Dentre os estudos que eles encontraram, eles tiveram aí, em sua grande maioria, estudos que investigaram o screening cognitivo por telefone, e uma minoria, né, 70%, e uma minoria por videoconferência, 30%. Bom, então eu trouxe aí um pouco esses três que aparecem, né, de mais significativo aí, com mais respaldo teórico para aplicabilidade na prática, né, esses três testes. Então, o Mini-Mental, que acho que muitos de vocês já conhecem, né, que é um rastreio cognitivo que vai ver orientação, atenção, memória, linguagem, praxia, habilidade visoespacial, tá? Alguns estudos vão propondo, né, uma parte verbal, enfim, que seja completamente igual, e as partes, por exemplo, né, como a cópia de figura, que seja realizada com compartilhamento de tela, ou com uso de alguns mecanismos auxiliares, como, por exemplo, mandar por WhatsApp, usar, então, uma mescla, né, de síncrona com assíncrona. Bom, a gente tem um estudo também da validação da versão do Mini-Mental, um estudo brasileiro, tá? Do Mini-Mental por telefone, tá? Aí, nessa versão, né, há a retirada, né, de toda a parte visual, né, obviamente, porque é feito por telefone, né, a modificação, né, da parte de linguagem, onde a gente pergunta o que é esse objeto, para a pergunta qual é o objeto que a gente está usando para essa conversa, tá? E eles indicam aí que teve uma curva, né, o ROC muito similar, né, à curva ROC que a gente vê no Mini-Mental presencial, e apontam aí pontuação de 15 como sugestiva aí, sugestão de pontuação de corte de melhor balanço de sensibilidade e especificidade para essa modalidade de teste. Bom, e o TICS, né, que aparece bastante, o TICS é um rastreio cognitivo também, né, ele demora aproximadamente 15 minutos, ele é menos conhecido, né, menos usado, mas a gente encontra muitos estudos sobre ele, tem validação já no Brasil, né? Então, os itens do TICS, né? Então, orientação espacial, data, contagem regressiva, né? Lista de 10 palavras, subtração, nomenclatura, repetição, nome do presidente e vice-presidente, finger typing e palavras opostas, tá? No TICS, a pontuação, né, sugerida como ponto de corte é 33, tá? Sendo entre 26 e 32 pontos ambíguo, e entre 21 e 25 pontos sugestivo de CCL, tá? Menor ou igual a 20 pontos, vai indicar aí um comprometimento mais moderado para grave. Tá? De acordo com a revisão sistemática, né, a pontuação mais interessante do TICS de 41 pontos, 26, do TICS modificados de 50 pontos, 26, e para CCL, isso para demência, e para CCL, o TICS modificado de 50 a 30 pontos, tá? Aqui é um estudo, tá? Usando TICS para diferenciar quadros de declínio cognitivo, né, em pacientes pós-Covid grave,
tá? Eram pacientes logo depois da volta para casa, depois de uma internação grave. E ele foi eficiente para diferenciar pacientes com CCL com quadros de demência leve, tá? A versão modificada do TICS tem uma validação brasileira também para pacientes com AVC, tá? Onde a sugestão, né, que a nota de corte seja de 14 pontos para um total de 39, né? Esta versão modificada é uma versão de 13 itens, que leva de 5 a 10 minutos, tá? Ela é feita para ser usada por telefone, então ela também não há dificuldade alguma em usar em conferência, né? E vai ver 4 domínios, né? Orientação, memória de registro, recente tardia, atenção e cálculo e linguagem, tá? Um outro teste, né? A MoCA. A MoCA, ela tem alguns estudos até prévios, né, uma versão mini da MoCA de Hong Kong, que é uma versão de 5 minutos da MoCA, de 30 pontos, e tem a mesma não, né, um pouco modificada, uma outra versão de 5 minutos da MoCA, que é de 15 pontos, né, que é uma canadense, e que são 2 versões que são possíveis de usar por telefone e à distância, tá? E a versão mais utilizada, que é a versão de telefone, sem os elementos visuais, né? E com uma pontuação de 22 e um cutoff sugerido de 19, tá? Bom, aqui é um pouco a MoCA, agora a gente tem que fazer o treinamento, né, para ter a autorização para aplicação, e eles rapidamente montaram aí um treinamento para o uso da MoCA, uso remoto da MoCA, um trava-línguas agora. E onde a sugestão é que se use a MoCA completa em conferência audiovisual, tá? A trilhas, você vai buscar uma resposta verbal. No cubo, você vai mostrar o estímulo e depois o paciente vai ou te mostrar no vídeo ou te mandar de forma assíncrona, tá? O relógio, você faz a orientação e também obtém o desenho da mesma forma, tá? E os outros itens, eles são mais facilmente aplicáveis mesmo em telesaúde. Aqui eu trouxe só para ilustrar, né? Esse é um teste que mais terapeutas ocupacionais que usam, né? Que é um teste que vê função executiva no desempenho de tarefas, que é um teste que tem algumas tarefas ecológicas um pouco mais complexas para serem usadas por videoconferência, mas é possível também adaptar dependendo do apoio que você vai ter junto ali com o paciente, tá? Bom, então aqueles 3 são os que a gente vê na literatura, né, que tem sido mais usados, e a revisão sistemática vai apontando um pouco para a gente, né? Eu gostei bastante dessa tabela, onde a gente vai eles identificaram o que pode ser, né, de barreira e facilitador para as avaliações cognitivas em teleatendimento, tá? Então, para cada uma das situações, eu vou tanto antes, quanto durante, quanto depois, né, do teleatendimento, né, do início da avaliação mais especificamente, né, o que pode oferecer, quais são os aspectos que podem ser ou facilitadores ou barreiras, né, em relação aos pacientes, aos sintomas que aquele paciente tem, as condições que ele tem, a experiência do paciente, né, aos profissionais de saúde, tá? Quais são os aspectos relacionados aos fatores de tecnologia, né? O que você tem de barreira e facilitador em relação aos seus instrumentos, né? Para investigação cognitiva, tá? De linguagem.
e o relacionado ao apoio que você tem de outras pessoas para conseguir, que não você e o paciente, para conseguir realizar aquele atendimento, tá? Acho que vale a pena depois dar uma olhada também para quem se interessar. Bom, então isso é um panorama mais ou menos geral aí do que a gente vê, né, da literatura em relação à investigação cognitiva, né? E como que a gente entrega isso, né? Como que a gente consegue, de fato, né, quais os aspectos importantes para olhar para conseguir entregar esse serviço, né? Para conseguir fazer uma investigação cognitiva, por exemplo, né? Acho que tem alguns aspectos que são sempre, né, que a gente tem ouve falar de telesaúde, a gente tem que pensar nisso, né, em relação à privacidade e confidencialidade. Lembrando, né, eu gosto muito, não coloquei a foto aqui hoje, né, mas que uma foto de uma reportagem emblemática, né, do Mark Zuckerberg, que ele usa um adesivo, né, na câmera do computador dele, e ele, quando questionado, ele fala, não, sigilo, privacidade, controle absoluto, a gente não tem, né? Então, assim, não é para se assustar com isso, mas acho que há que ter um cuidado quando se é muito extremista nessa tentativa aí de controlar esses aspectos, porque, enfim, né? Acho que o mais importante é o paciente e o profissional de saúde estarem cientes dos riscos, dependendo do dispositivo que usa, dependendo da plataforma que usa. Tá? Um outro aspecto fundamental, né, pensar em termos de velocidade da internet, acho que especialmente quando a gente pensa em avaliar cognição, né, porque tem alguns tarefas de testes, né, que são dependentes de tempo, e isso tem que ser levado em conta, tá? Entrada de audiovisual, né, uso de aparelho auditivo, óculos. O que a gente tem para contar, né, de auxílio no ambiente do paciente, né? Quando a gente tem alguém, né, que já tem alguma dificuldade cognitiva, então a gente tem muitas vezes que ter um informante, né, um cuidador, pode ser junto ao paciente, pode ser também por outro lado, né, e aí pode ser um facilitador, às vezes alguém que mora distante, mas que quer participar daquela consulta também consegue participar, né? Um cuidado com ambos os settings, né? Então, o profissional tem que ter um cuidado com o ambiente dele e há que se ter um cuidado com o ambiente do paciente. Então, todas as orientações que devem ser feitas, né? Tanto em relação quando você vai fazer a avaliação cognitiva, né, a pistas ou distratores que você possa ter no ambiente, né, a que se conversar para tentar controlar o que for possível controlar, né, o compartilhamento de tela, né, e ajuda demais, né, muitos dos testes, dos rastreios, a gente precisa apresentar estímulo, né, é necessário, né, documentar, né, capturar a foto, muitas vezes não mostrar da tela não fica tão bom, mas isso pode ser feito de forma assíncrona depois, né? Uma outra coisa importante, muitas vezes, é orientar antes o posicionamento, né, da câmera, o posicionamento do paciente naquele ambiente para você conseguir ver o que você quer ver, né? Você quer ver ele as mãos do paciente, você precisa ver ele fazendo o teste do relógio, você julga que isso é importante na sua avaliação, ele tem que estar orientado em relação ao posicionamento desse equipamento, né? Muitas vezes você pode usar uma abordagem combinada, né, de áudio e vídeo, especialmente quando a gente usa, às vezes precisa usar dois equipamentos, às vezes tem um equipamento que tem, né, muito comum, com computador, não tem o som, e aí é necessário um outro equipamento para completar isso é uma possibilidade, né? Então, assim, a gente tem que ter muito cuidado também com o controle do ambiente. Lembrar, né, que o teleatendimento, ele tem aí uma série de possibilidades de dispositivos para usar, né, mas ele tem também extremos, né?
aqui, essa tela de celular quebrada, um paciente aqui, ele vai conseguir, né, ou um profissional usando o equipamento dele, vai conseguir oferecer o serviço que ele precisa oferecer, né? E um outro extremo, que aqui é um serviço, até anterior à pandemia, de prescrição de cadeira de roda, onde tem, enfim, uma sala de equipamento completamente moderna, enfim, né, e onde tem todo o acesso possível, né. Então, a orientação sobre o uso do equipamento, né, conseguir apoiar o paciente para ele conseguir participar da consulta é algo fundamental também, né. Aqui é um slide, né? Então, às vezes, quando você orienta ao posicionamento da tela do computador, você consegue enxergar, por exemplo, a mão do paciente, enfim, a gente tem uma série de possibilidades. Bom, então, isso posto, né? Então, a gente tem que lembrar, né, que é importante tentar, né, fazer investigação cognitiva quando necessária, né? Porque quanto mais precoce, maior a possibilidade de intervenção, né? Muitas vezes a gente vai identificar algumas coisas e também vai poder identificar a necessidade de, eventualmente, avaliação ou esse paciente ser visto presencialmente, né? Há uma diferença, né, no objetivo dessa avaliação, se é uma avaliação para investigação diagnóstica, se é uma avaliação para intervenção, para monitorar o paciente, né? Então, o objetivo dessa avaliação faz diferença, até porque faz diferença o tipo de instrumento que você vai usar, enfim, né? Então, há que se pensar nisso para tomar decisões, né? A gente não pode negar, né, que essa possibilidade em curtas distâncias, né, possibilita o acompanhamento, a manutenção do acompanhamento, né, dentro de situações controladas e adequadas, ela pode ter uma boa correlação com o presencial, né. A gente amplia para além dos testes, né, a possibilidade de investigar qualitativamente e até ecologicamente, né, porque a gente eventualmente pode ver aí o ambiente do paciente, né, e como que ele fica naquela situação. Isso é um dado rico, especialmente para a nossa população, né, para a gente no planejamento de cuidados, tá? Algumas tarefas de alguns testes são mais difíceis de realizar. A gente precisa ter algum conhecimento tecnológico, né, para poder oferecer esse serviço, e ou o paciente ou quem o apoia na sessão ter algum conhecimento, acesso a todos os recursos, né, aos dispositivos, a uma internet de qualidade, e principalmente avaliar, né, a efetividade do que foi feito, né. Muitas vezes podem encontrar situações onde foi feito um teste, um rastreio, um screening, e olha, teve muita interferência, eu acho que o paciente não conseguiu ir bem por conta da situação de telesaúde, e aí eu tenho que avaliar que ele vai precisar ser visto novamente depois. Acho que esse é um cuidado que a gente tem que ter, né? Então, sempre a gente vai precisar de adequação, de treinamento, né, de recursos humanos, de estratégia de logística e de acesso, em telesaúde de maneira geral e especificamente também para os testes cognitivos, tá? Aqui, quem quiser fazer um print, acho que é uma série de questões aí que acho que é interessante se fazer para poder considerar e tomar decisões sobre avaliação em telesaúde. Tá bom? Muito obrigada. Aguardo vocês para a gente conversar um pouquinho mais agora e estou à disposição. Obrigado, Patrícia, pela brilhante apresentação. Queria agradecer também ao Dr. Eduardo. E agora a gente vai abrir para as perguntas e os debates. Temos 39 pessoas conectadas. Como somos poucos, eu já vi aqui no chat que tem algumas perguntas. Tem uma pergunta de Carla Vilaça.
é uma pergunta que ela nomeou aqui, direcionou para o doutor Eduardo. Eu vou ler aqui, e se você quiser falar e comentar também, Carla, depois da resposta do doutor Eduardo, vou pedir que abra seu microfone também, tá certo? E sua câmera. Ela pergunta assim, doutor Eduardo, como vocês têm minimizado a dificuldade dos idosos ao acesso e uso das tecnologias, smartphones, plataformas de videoconferência, durante os teleatendimentos? É uma pergunta bem ampla, mas eu acho que ela vem exatamente no bojo, digamos assim, de uma menor afinidade dos idosos, especialmente os mais velhos, mais longevos, né, acima de 80 anos, com tecnologia. E na geriatria, no acompanhamento, a gente vê essa diferença, né? Idosos que são que têm mais afinidade, que são mais jovens, digamos assim, normalmente é muito tranquilo o teleatendimento. Idosos que não têm tanta afinidade tende a ter um desempenho, enfim, a eficácia do teleatendimento ele termina sendo pior. Olha, o que nós temos feito é suporte técnico, né? Porque telemedicina é tele mais medicina, né? Tele é engenheiro. Então, o que nós colocamos é o engenheiro que cuida. Nós temos uma área de suporte técnico que apoia, antes de passar com o médico, né? A área de suporte técnico apoia o idoso para ele conseguir fazer a conexão. E não só isso, mas também, mas eu faço telemedicina no meu consultório, né? Eu não tenho suporte técnico aqui no consultório. Tá? Existem plataformas que podem dar suporte técnico para você, de comerciais, para você fazer uma plataforma de telemedicina, ou então você pode pedir para alguém mais jovem, um parente mais jovem, ajudar o idoso a fazer a conexão. Também a gente abre mão disso. É isso. Carla, não sei se você quer comentar ou abrir aí sua câmera, seu microfone para detalhar sua pergunta. Não? Eu acho que precisa liberar teu microfone. A gente está te vendo, mas o teu microfone não está... Você tentou e não está liberado? Deixa eu pedir Está liberado, pode tentar. Está liberado, Carla. Agora sim. É que com esse suporte, né, parabéns pela palestra, né, os dois palestrantes, obrigada pela possibilidade de participar. Nós somos de Brasília, então a gente vai começar uma pesquisa agora, e como toda pesquisa não tem muito recurso, então a gente não vai ter uma assistência técnica, né? Então a gente que vai ter que ligar, vai ter que marcar, vai ter que passar a senha, vai ter que fazer tudo. Então era mais mesmo para a gente ter assim ideias, né, do que vocês estão fazendo aí na prática, mas eu acredito que esse suporte, né, com todo o aparato seja muito mais fácil. E aquele idoso que não tem acesso à internet, ele não vai ter o teleatendimento, né? Então, infelizmente, aquele idoso que está excluído socialmente e digitalmente, ele vai ser excluído desses atendimentos também, que é um problema que a gente tem muito grande, né, no Brasil, dos idosos excluídos socialmente e digitalmente. Então, só assim, uma reflexão, e essa é uma dificuldade grande que a gente tem aqui, acho que no Brasil todo, e como a gente vai iniciar essa pesquisa agora, eu só queria mesmo saber a experiência de vocês, se a doutora Patrícia também quiser comentar, mas enfim, eu sei que o tempo é curto, né? E agradecer e parabenizar vocês todos. Obrigada pela pergunta. Eu acho que posso compartilhar um pouco da minha experiência no Hospital das Clínicas, né? Acho que, primeiro, para o início do acesso, acho que tem duas medidas que a gente usou que foram bem efetivas. A gente fez um guia de orientação bem simples e objetivo, né? Que a gente manda antes. Depois disso, às vezes alguém entra em contato, alguém da equipe, muitas vezes é o profissional mesmo que vai atender a pessoa, né? E esse guia acaba sendo também norteador no início dos atendimentos. Pela nossa experiência, obviamente que
o primeiro contato, às vezes, é quando você necessita de mais ajustes, e depois isso vai funcionando bem, né? A gente vai identificando que algumas coisas são frequentes, e aí a gente vai incluindo também no nosso manual de instrução. Essa questão do posicionamento é uma, assim, muitas vezes a gente fica meio com labirintite, assim, no primeiro atendimento, né? Então tem que ter essa orientação. Acho que isso foi uma coisa que ajudou bastante, né? Acho que a exclusão digital é uma coisa que fica mais evidente, né? Agora eu tenho uma situação de uma paciente que usa, por exemplo, a internet da vizinha. Então a gente, assim, isso aparece mais, mas também o que a gente tem observado é uma tentativa de resolver, né? Assim, uma das coisas que a gente também vê, muitas vezes o paciente só quer a chamada pelo WhatsApp, porque muitos planos, coisas de celular, dá WhatsApp gratuito, né? E aí não tem, o consumo da internet é mais possível, enfim. Então, eu acho que é possível. Eu acredito que, embora assim seja uma diferença em termos de tecnologia, de possibilidades bastante distante, né? De às vezes alguns centros particulares, privados e tal, mas a gente tem conseguido, assim, acho que há uma boa vontade de todos envolvidos de tentar resolver. Espero ter ajudado. Nossa, muito boa essa dica do WhatsApp. É verdade, porque não usa, né, o pacote de dados. Muito boa, adorei. Obrigada. Tem outra pergunta aqui de Elisete Maciel. Como se dá a orientação quanto ao ambiente? Corre o risco de uma alteração, mostrando um ambiente que no dia a dia não configura como sendo real. Como lidar com isso durante o atendimento virtual na avaliação? Olha, a gente não vive numa Matrix, né? Então, na verdade, o paciente está na casa dele, ele está até mais habituado com o ambiente na casa dele do que ele ter que sair, se deslocar e ir para um local estranho. Então, eu não vejo esse problema, tá? O que a gente recomenda para não ficar estranho para o paciente, por exemplo, eu estou usando aqui a pedido um fundo de tela virtual. A gente não usa fundo de tela virtual no atendimento, justamente para não causar sombras, né, e lags na apresentação. Ou a gente usa no nosso serviço um fundo de tela, na verdade não é um fundo de tela, a parede atrás está escrito Hospital Albert Einstein, né? Então é na parede, então a sensação que quando o paciente está falando com o profissional é que ele está dentro do Einstein. Todos os profissionais eles usam um avental com o logo da instituição, então isso é muito importante, né? Não é só porque você não está no consultório na frente do paciente que você não vai se portar como se você estivesse no consultório de fato. Então existe toda uma técnica de ambiência digital que o segredo não tem muito assim, nada especial, é você. É como se você estivesse no seu escritório atendendo um paciente, mas o paciente não está na sua frente, ele está na tela, né? Mas você precisa estar paramentado e o local também, né? É isso. Eu acho que só para completar, né, na avaliação cognitiva, muitas vezes, se você vai precisar que o paciente desenhe alguma coisa, né, faça a cópia do cubo, o relógio, tem que orientar. É interessante orientar para estar isso disponível lá, né, papel, lápis, caneta, ele está num lugar que tem uma mesa, né, se vai fazer uma avaliação cognitiva, né, bom, acho que se não vai também, né, mas o cuidado de estar, enfim, as pessoas circulando ali, né, distraindo a atenção, acho que depende do procedimento que você vai fazer, tem essas pequenas orientações que também ajudam, né. Legal. Tem uma outra pergunta, eu acho que essa pergunta aqui é difícil de ter uma resposta só, mas é Marisa Acioli Domingues que pergunta, ela parabeniza pelas excelentes apresentações e pergunta, e o vínculo paciente, cliente e pessoa idosa, né, com o médico,
Como acomodar o aperto de mão, olho no olho, ao recurso virtual? Um sorriso, talvez, Marisa. Empatia no jeito de falar. Eu acho que é ver como uma oportunidade, não como uma barreira, né? A tela, eu penso dessa forma, embora o toque não possa ser substituído, né, por um estetoscópio ultrassônico, por exemplo. Olha, Acho. é possível a gente ser high-tech e high-touch ao mesmo tempo, né? O que eu falo é que a tecnologia ela exponencializa você. Se você é uma pessoa que tem muito a presença, né? Você tem muita empatia fisicamente, quando você usa tecnologia, você vai ser uma super empatia. E se você é um péssimo profissional no mundo físico, você vai ser horrível no mundo digital. A vantagem é que o mundo digital tem a facilidade de diagnosticar quem é ruim logo, né? Porque nada do HD sai, né? Então, e outra coisa também que eu acho que é importante, não é porque você está atendendo o digital que você não vai atender fisicamente. O digital é um complemento do seu consultório, não é a substituição, né? E nós temos vários depoimentos de paciente que, inclusive, fizeram depoimentos que tinham passado num pronto atendimento físico, foram mal atendidos, foram super bem atendidos no digital, que a sensação que ele teve é que ele estava presencialmente do lado do médico, né? Quando você atende bem a alguém, a sensação que dá é que você está presencialmente do lado da pessoa, né? Então, é possível ser high-tech e high-touch ao mesmo tempo, sim, né? É aquilo que o Sérgio falou, é uma questão de empatia, uma escuta ativa, né? Dá tempo para o paciente conseguir explicar tudo aquilo que ele precisa falar, tá? E não é porque você começou digital é que você vai terminar digital. Você pode começar digital, terminar fisicamente. Você pode começar fisicamente e terminar digital. A gente tem que entender a jornada do paciente em busca da saúde. E o digital é parte dessa jornada, não é a jornada inteira. Ninguém está aqui para substituir, a gente está aqui para complementar. E acho que só para completar, acho que para aquele profissional que não gosta de tecnologia, né? Às vezes não consegue nem usar todas as funções, várias coisas no celular, talvez não seja uma modalidade para ele, né? É verdade. É verdade. Você sabe que, Patrícia, falou uma coisa que é interessante. Apesar de ser tecnológico fazer telemedicina, não tem Instagram, nem Facebook. Uma paciente outro dia me falou, pô, doutor, você trabalha com telemedicina, etc. Por que você não tem Instagram? Eu queria falar com você no Instagram. Eu falei, não tenho porque não tenho tempo, né? Eu estou estudando, em vez de ficar postando coisa no Instagram. E aí o paciente falou, gostei disso. Perfeito, Eduardo. No chat eu não estou vendo mais perguntas. Eu tenho algumas, viu? Eu acho que. Deixa eu ver se tem mais alguma. Tem mais uma aqui, de Cassiano Ucker. Boa noite, parabéns pelas explanações. Na avaliação cognitiva, a aplicação dos testes não fica prejudicada? Existe a necessidade da validação dos testes? Não sei se ele. Acho que para você, doutora Patrícia. Está sem áudio. Desculpa. Sim, né? Como eu estava falando, a gente tem muito artigo, né? Agora que está saindo aí, fazendo as comparações, se há necessidade de algum ajuste na aplicação, se há algum ajuste nas notas de corte, né? Então, são testes que a gente às vezes vai ter pequenas mudanças, tem alguns que estão se mostrando com o mesmo desempenho, algum desempenho muito próximo, então é necessário, né? Isso pensando nos rastreios. Há alguns testes, por exemplo,
eu não sei de dizer a fundo e dizer qual, mas, por exemplo, alguns testes específicos de uso da psicologia, de avaliação cognitiva, né, que ainda nem estão liberados para o uso na telesaúde, né? Então, depende do teste que você vai usar. Ele vai ter um ajuste, ou ele vai ter um desempenho parecido, e você pode aplicar da mesma forma que você aplica no presencial. É isso, né? Do mesmo jeito que a gente tem que se debruçar, né, nas evidências, na escolha dos nossos instrumentos, na escolha dos nossos procedimentos em saúde, na hora da telesaúde é a mesma coisa, né? Não sei se eu respondi. Acho que sim. Gente, alguém gostaria de fazer mais alguma pergunta? Eu tenho alguns comentários e algumas perguntas pessoais que talvez sejam de vocês também. A gente começou, né, acho que como todo mundo aqui durante a pandemia, os atendimentos, e eu acho que uma das principais barreiras para mim, para alguns colegas aqui que trabalham junto todos os dias, era que a gente fazia um mix de atendimentos, de teleatendimento e atendimento presencial. E eu percebi que quando misturava, ficava mais complicado de você coordenar o tempo, porque não era praticamente uma regra que o teleatendimento ultrapassava o tempo definido. E isso gerava um conflito de agendas muito grande, Eduardo. E aí eu queria saber, se na experiência de vocês, do Einstein, vocês fazem esse mix de agenda ou não? Ou vocês separam, ó, esse turno vai ser só para teleatendimento e esse aqui só para presencial? Como é o sistema de vocês? Não, a gente separa, né? O profissional, quando ele está de plantão para o teleatendimento, ele faz teleatendimento, né? Agora, na prática privada dele, do consultório, ele como ele quiser, né? Mas no serviço institucional, o profissional que está para teleatendimento, ele só faz teleatendimento, o setor nosso não tem nem entrada para paciente, né? É telemedicina de fato. Ok. E uma outra dúvida em relação a esse tempo, e quando há quebra, por exemplo, né, não era incomum, durante a consulta, cair a conexão, não conseguir conectar de novo, era um tempo que a gente não conseguia, digamos, resgatar. Isso, assim, né, aconteceu em mais de uma ocasião, e a gente reagendava, e, enfim, por problemas de conexão que não eram contínuos, digamos assim, eram intermitentes, terminava que acontecia um retrabalho, e aí a equipe técnica dizia, olha, não tem condição, a gente tem que funcionar no presencial. Vocês têm um protocolo de teste de estabilidade e velocidade de conexão sempre, assim, antes das consultas? Nós temos, quando a gente tem um serviço que é físico, né, físico não, desculpa, é um serviço que ele é prestado por uma instituição, por exemplo, teleespecialidades. Eu vou fazer teleespecialidades para aquela instituição. Então, tem um médico de saúde da família, ou um médico clínico geral, que vai precisar de um especialista, e ele vai entrar sempre naquele horário, é sempre aquele médico, é sempre a mesma máquina. Para isso, o nosso time de suporte faz testes de conexão, estabelece protocolos QoS, que é a melhor conexão, quando você tem um serviço padrão com uma pessoa, né? Para quando não é padrão, quando é direto ao paciente, você não tem como fazer teste antes. O que a gente faz, a gente recepciona o paciente antes na recepção, então uma recepção digital, onde o paciente ele é recebido, e aí ele é instruído e ele chega para o médico pronto, né? O médico ele não perde tempo orientando o paciente, ou conectando, não, vira a câmera agora, não. Ele chega para o médico pronto. Então a gente tem a recepcionista, que verifica se o paciente é ele mesmo, checa os documentos, vê se o paciente está no lugar certo, né? Olha, você está realmente para fazer atendimento da telemedicina, ver se é ele mesmo, porque tem muita... Como a gente tem mais de 2 milhões de pacientes com acesso, tem aquela coisa irresistível do ser humano, olha, eu posso usar a telemedicina do Einstein, falando, você não quer usar você?
né? E para garantir a segurança do paciente, principalmente para colocar a informação de prontuário no prontuário certo, a gente checa a identidade do paciente de forma digital, tem todo um screening para fazer, e passa pelo suporte, checa a câmera, e aí chega no médico. Então, o médico ele não perde tempo. Perfeito, perfeito, excelente. Deixa eu ver se teve mais alguém que comentou alguma coisa. A gente está terminando, pessoal, em 3 minutos. Eu vou tirar uma dúvida com você, Patrícia, que também talvez seja dúvida de alguns colegas aqui. Eu percebi ao longo desse tempo que, para alguns graus, né, de declínio cognitivo, na minha experiência prática, não funcionou mesmo com o acompanhante, com o cuidador treinado, mesmo com o familiar, digamos assim, ao lado. Muitas vezes o paciente ficava do lado simplesmente calado, sem interagir, né, e sem manter a atenção na câmera, às vezes sem nem entender o que estava acontecendo. Ou então, o familiar era um interlocutor que ficava, mamãe, isso, e aí, de fato, a consulta era muito limitada, por essa questão de manter a atenção, de você checar até se a ausência da atenção era real ou não, né? Então, na tua prática, lá no teu serviço, vocês triam para excluir da telemedicina pacientes com declínio cognitivo maior ou com déficit sensorial mais importante, né? Um paciente que não seja protetizado? Então, acho que a princípio, né, o que a gente usa para excluir tem mais a ver com as questões tecnológicas do que com a capacidade do indivíduo, né? Então, se ele não tem um dispositivo, se não tem uma internet razoável, né, pelo menos para acesso a tudo, ele já nem entra. Agora, assim, acho que de fato tem alguns pacientes que são mais difíceis da gente conduzir, mas aí eu te pergunto, no presencial também não? Né? Essas situações que você contou são situações que eventualmente a gente vive no presencial, né? Do acompanhante que cota o paciente e tal. E aí eu penso que vai um pouco de fazendo, eu acho sempre que esses acordos, eu gosto, né? Um primeiro caso de sempre fazer esses acordos iniciais aí de como que as coisas no atendimento vão acontecer, né? Desses cuidados, né? Adaptados. Eu acho que isso é um pouco que ajuda, né? Eu acho que essa orientação e um corte mesmo, às vezes, da pessoa que está junto, né, nas interferências, é uma coisa que eventualmente a gente precisa fazer, né? Para avaliar a cognição especificamente, né, pensando nos rastreios e tal, né, a gente precisa, às vezes, de alguém junto, não tem como. E, às vezes, quando tem uma interferência muito grande do cuidador, dependendo do que eu estou vendo, eu estou investigando, aí eu peço para dar licença. Se tem um outro cômodo e tal, e que dali adiante, só para deixar o equipamento, combina o paciente não colocar em nada, e que dali adiante a gente vai assim, se eu precisar, eu uso o telefone, por exemplo, para pedir para voltar, alguma coisa assim, né? Acho que são algumas situações que eu já vivi. E tem aquela situação que às vezes, enfim, você não consegue ajustar tudo isso numa sessão, alguma coisa, e você vai chegar à conclusão, não, esse caso eu quero ver, quero tirar a dúvida, vou precisar ver presencial, né? Tá sem o microfone, Sérgio. Perfeito, Patrícia. Acho que são esses desafios que a gente tem. Muito bom compartilhar contigo, né? Escutar a tua opinião sobre isso. Eu queria agradecer, gente. A gente está chegando ao fim, já são 9h02, todo mundo cansado, mas eu acho que foi, pelo menos pessoalmente, foi excelente. Muito obrigado pela gentileza de vocês aceitarem nosso convite. Eu queria fazer um agradecimento também à nossa comissão científica, né, nas pessoas de Dr. Carlos Henrique, Dr. Lucilo Melo, que estão aqui também conosco, doutora Ana Karina, que é presidente da gerontologia
ao lado de Antônio Rodrigues. Então, eles que têm, na verdade, toda a diretoria tem dado total apoio para que a gente possa retomar as atividades e ter momentos tão ricos como este. Então, doutor Eduardo Cordioli, muito obrigado. Muito obrigado, Patrícia Buchaim. Lembro que nossas arenas vão continuar próximo mês, no dia 5 de outubro. A gente vai ter nossa próxima arena no mesmo horário, com o tema Hot Topics em cuidados paliativos, e que os certificados podem ser solicitados via plataforma Simpla, a nossa agência, que é a Biro de Eventos, que eu queria agradecer também pela organização da arena. E eu acho que, por fim, deixa eu ver se tem mais algum outro aviso ou notícia que eu esqueci. Acho que não, sim. Essa arena vai estar disponível, né? Foi gravado, vai estar disponível nos nossos canais, especialmente no nosso canal do YouTube. Então, caso você não tenha, vai lá, se inscreve, que quem quiser compartilhar com alguém que não pôde estar aqui, a gente vai estar disponibilizando em breve, eu acho daqui a uns 3 dias, 2 ou 3 dias, ok? Então, nossa gratidão aos palestrantes, um abraço a todos, muito obrigado pela audiência e fiquem com Deus, bom descanso. Muito obrigada pela oportunidade, obrigada a todos. Foi ótimo. Gostei bastante. Tchau, gente. Tchau, tchau.